O Lula vai judicializar a questão do IOF. Depois daquela derrota avassaladora no Congresso, com placar inclusive de impeachment, e o Senado também validar essa derrota do governo Lula, a gente vê que ele realmente decidiu por jogar para quem? Para o STF. Hoje em dia a gente vê que esse pato manco que virou o Lula, esse governo frágil que está afundando dia a dia, ele sempre joga para o STF tentar manter. Então só o STF que está conseguindo manter. E a gente já imaginava que isso iria acontecer, mais uma vez ele pede socorro aí para o Xandão poder resgatar. A gente imagina que ele não vá dar essa decisão favorável ao governo, mas tudo pode acontecer. Agora a gente, como eu já tinha comentado anteriormente, a gente está num divisor de águas. É uma situação, um momento muito, muito crítico, porque se o Xandão ele realmente decide por ficar favorável ao Lula e invalidar completamente o Congresso, aí a gente pode estar caminhando de fato para a Venezuela, porque foi o que aconteceu lá. O Maduro ele realmente já estava perdendo apoio popular, perdendo apoio dentro do Congresso, jogou para a Suprema Corte deles, eles começaram aos poucos ir eliminando, aí, minando o parlamento para poder deixar o ditador livre para poder fazer e acontecer. Bom, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo aqui. Saiu na CNN, a AGU aciona STF e pede validação de aumento do IOF. Bom, a ação do governo foca em constitucionalidade de decreto. Eles estão comentando que o Congresso só poderia derrubar uma medida provisória sobre a questão da legalidade. E não é bem assim. O Congresso tem essa atribuição, sim. Eles podem derrubar uma medida provisória do presidente, independente da questão da legalidade, né? É uma parte política. Se tem um clamor do povo, se os parlamentares que são representantes do povo enxergam que não é o momento, que aquela medida não é válida, não vai ser importante, não é necessária, eles podem derrubar, sim. E foi um placar, assim, bastante substancial. A gente vê que, e mesmo assim, sobre essa questão de legalidade, o IOF não é um tributo, ele não é uma taxa para arrecadação, é para regulamentação. Agora, o Lula ele deixou claro que ele estava querendo realmente arrecadar, roubar mais dinheiro da sociedade. Então, existe uma ilegalidade aí, sim. E é claro que isso precisa ser ser colocado em foco. Lula defende medidas e fala que houve rebelião contra IOF e isenção do imposto de renda. Provavelmente ele está conversando com a base dele para falar que está tudo bem, foi só uma pequena rebelião, que vai dar certo, que não tem problema nenhum, quando a gente sabe que não. Que com 380 votos é bastante coisa. Então, é toda a base do Lula que está se afastando, que está fugindo dele, porque estão percebendo por quê? Que ele é um cara que não tem voto. Quem colocou ele lá foi o TSE com o dedão lá na balança, um monte de artista idiota aí que tava de olho em quê? Em grana, né? Na Lei Rouanet, que o Lula já prometeu que ia voltar, ia distribuir dinheiro doidado para esse pessoal que já é rico, né? Mas não tem mais talento, não tem mais capacidade de fechar shows nem nada, mas tava vendo na Lei Rouanet para poder continuar apoiando. E toda essa mídia também que voltou a lucrar muito aí com o governo Lula. Então ele foi um órgão transplantado. E aí acaba que o Brasil está rejeitando esse órgão, esse elemento estranho. E aí, natural que ele não tem popularidade, o próprio parlamento já começa a se afastar dele. Então é toda a base que está se afastando, que está fugindo. Por quê? O Lula se tornou esse político tóxico. Quem permanece na base dele acaba que está abrindo mão da própria carreira política. E um detalhe aqui, o silêncio de Moraes em relação ao PL contra IOF anima o governo Lula. O ministro do STF ainda não se pronunciou sobre a ação do partido de Bolsonaro. O governo decidiu ir à corte contra a derrubada do decreto. O PL também tinha entrado com uma ação no STF contra esse decreto do Lula, porque existe sim essa ilegalidade que eu havia comentado sobre a questão de ser um imposto regulatório. Ele não é para arrecadação. E isso já começou errado daí. Agora, o Moraes ele ainda não se manifestou, ainda não falou nada. E a base do governo está achando isso interessante. Por quê? Porque isso indica que ele pode ser favorável. A gente tem que lembrar que Moraes ele não é petista, ele não gosta do Lula. Ele só vê no Bolsonaro um inimigo que acabou afundando o PSDB, né? Acabou eliminando esse partido. E de uma certa forma foi, né? Porque muita gente imaginava, achava que PSDB era direita, quando a gente percebe que não é, tá mais para uma centro-esquerda. Só que enquanto não surgia uma direita de verdade, não existia Bolsonaro, eles ficavam nesse teatro das tesouras. Então, com o surgimento de uma direita de verdade, acaba que o PSDB ele foi colocado no lugar que ele pertence de fato, né? Que é um partido de centro-esquerda. E boa parte desses parlamentares acabaram migrando para o PSD hoje, que
é uma bancada grande justamente por conta disso. E o Moraes tem esse foco, né, de tentar resgatar, voltar, no caso o PSDB, o PSD, no foco da política. E por isso que ele tenta atacar e destruir o Bolsonaro. Não é porque ele gosta do Lula ou que ele seja petista, nada disso. Agora, a decisão dele vai ser muito importante. Porque se ele decide contra o governo e mantém a derrubada desse decreto, valida o poder do legislativo, isso vai ser muito saudável para a República de uma forma geral. Agora, e outra coisa, né? O próprio governo Lula, ele sai com uma derrota ainda maior. Ficou muito feia essa questão lá do Congresso, foi uma derrota muito grande, e ele sair chorando para o STF para poder resgatar, para poder salvar ele, e ainda assim ter o pedido negado, isso vai ser muito humilhante, vai ser ainda pior. Agora, Moraes também pode decidir a favor do governo, e isso vai ser terrível para a democracia, porque aí a gente vai realmente seguir para o caminho da Venezuela, tendo uma Suprema Corte que vai eliminando os poderes do Congresso, pouco a pouco, até deixar só realmente o presidente ali como ditador supremo. A gente espera que isso não aconteça. E existe também uma possibilidade onde o Moraes ele pode, não sei se ele é inteligente de fato, porque ele só faz cagada, ele só faz merda, mas se ele for um pouquinho esperto, ele pode tentar minar tanto o Lula quanto o Bolsonaro, porque ele pode tentar negociar com o Lula, porque ele realmente está com esse poder hoje nas mãos, ele pode negociar com o Lula para o Lula sair de cena, para deixar o Alckmin assumir, e aí sim, o Alckmin assumindo, ele pode tentar fazer um governo um pouquinho melhor. Não gosto do Alckmin, mas o Lula ele é muito pior. Então o Alckmin seria menos pior para o Brasil, para a economia como um todo. Não que ele seja muito bom, mas nada consegue se igualar à desgraceira que é o Lula. E com isso, o que que acontece? Hoje a gente está vendo todos os cenários para 2026 com o Lula, né? Então o Lula está perdendo para todos os Bolsonaros, né? Agora, se coloca o Alckmin e ele começa a fazer um governo até decente, isso pode mudar bastante o tabuleiro até 2026. A gente não sabe como que isso pode impactar de fato, mas tá nas mãos do Xandão. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Ele não é aquele cara petista, esquerdista, ele não gosta do Lula, mas né, ele ainda pode tomar essa decisão favorável. Então a gente está num momento assim muito crítico, vai ser um divisor de águas, sim, e vamos torcer aí para que realmente aconteça o melhor e não descambe de vez para o lado da Venezuela. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.